Eles voltaram! Depois de mais de 2 anos em um técnico para manutenção, eu consegui resgatar eles novamente. Mas se eles estavam em um técnico, agora eles estão funcionando então, César? Não, meu querido gafanhoto, não, eles não estão funcionando, apesar de eu ter pago o conserto deles. Quer entender um pouco sobre conserto, manutenção de clássicos equipamentos dos anos 70, dos anos 80, continue assistindo o vídeo até o final aí, que vai ter muita informação para você tomar cuidado na hora de adquirir um equipamento com defeito para tentar fazer manutenção. Olá, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos. Eu tenho um receiver aqui e um amplificador clássico, um gradiente e um Polivox. A gente conversa aqui sobre essa geração, conhecendo, opinião sincera, dicas, comparativos, que mais? Lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, filosofando, batendo papo, como eu falei também, sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. Então vamos lá, um pouco da história, né, para você que quer adquirir um equipamento desse, quer comprar um equipamento desse, às vezes pega lá um equipamento com manutenção a ser feita. Ah, eu conheço um técnico que sempre consertou para mim, consertou 250 mil aparelhos para mim, então ele vai conseguir consertar. Essa história que eu vou contar para você pode te deixar um pouco decepcionado com relação a você tentar fazer isso. Quais são os equipamentos que você tem aí? Eu tenho um Pro 1200, o amplificador clássico da Gradiente lá dos anos 70, e eu tenho aqui um receiver PR 2200, também um receiver o mais forte dessa linha, da Polivox, tá? Ele tá faltando alguns botões aqui, eu tenho tudo deles, né? Inclusive a lateralzinha de madeira, tá tudo certinho, mas foi exatamente assim que eu mandei pro técnico e assim que voltou. Mas como eu falei no início aí, eles voltaram então funcionando, depois de 2 anos e com manutenção paga. Não, eles não estão funcionando. E aí eu preciso falar a parte ruim de tudo isso, né? Porque não foi só esses 2 equipamentos. Existe um terceiro equipamento que eu já mostrei aqui no canal, um 1450, que talvez eu mostre ele também para você entender os perigos da manutenção desses equipamentos, tá? Então vamos lá, qual é a história deles? Esse equipamento aqui eu comprei com defeito, a pessoa ofereceu lá um Pro 1200 com defeito, e eu, confiando em um técnico de confiança que eu tinha aqui, que já consertou muito equipamento, muito BO, muita coisa difícil de consertar, muito equipamento com que, se fosse para levar para um técnico, cobraria muito mais caro, mas ele cobra muito mais, muito mais barateiro, digamos assim. Conserta coisas que realmente não tem, que outras pessoas não querem nem pegar, ele conserta. Conserta do jeito que a gente gosta, que é o que? Indo direto ao defeito, né? Então se eu tenho um equipamento desse, eu tenho um defeito, eu vou direto ao defeito e conserto o defeito, e aí só troco aquilo que precisa ser trocado, dou uma verificada no resto, te cobro o valor dessas peças e dessa mão de obra, e o equipamento volta para você. Aí você vai testar, vai ver se ficou bom ou não, correto? Ao contrário de técnicos que eles não consertam o problema. Eles pegam o equipamento desse daqui e já nem testa, né? Já começa a arrancar transistor não digo, mas capacitor, começa a trocar tudo. Depois que trocou tudo, ele vai lá, liga, funcionou. Então, quer dizer, ele não descobriu qual era o defeito do aparelho. Ele trocou um monte de coisa e nesse monte de coisa acabou solucionando o problema do aparelho, certo? É a mesma coisa. Esse não, esse ele vai direto, que é uma coisa que eu gosto particularmente, que ele vai direto. Ah, tá com um problema aqui no canal esquerdo, vai aqui, arruma o canal esquerdo, acabou, não mexe mais nada, assim, entendeu? Claro, vai fazer uma revisão e tal, mas não vai ficar trocando coisas que não precisam ser trocadas, na minha opinião e no meu jeito de mexer com esses equipamentos. Então, ele fazia isso e era muito bom e tudo mais, muito equipamento consertado, como eu disse. E aí, óbvio, comprei esse aqui com defeito, inclusive esse aqui, se eu não me engano, esse receiver, não sei se foi exatamente esse, mas eu comprei um equipamento desse aqui uma época ao vivo. Sim, eu estava numa live e a gente estava analisando os mercados, os aparelhos, né, que estavam sendo oferecidos aí, e aí fui lá, ao vivo, falei assim, puxa, aquele ali vale a pena. Tava completo, todos os botões, a caixa aqui tava uma caixa feia, mas se eu dava por dentro tava original. A pessoa não sabia exatamente, repetindo, eu não sei se é exatamente esse, tá? Porque eu comprei 2 nessa maneira aí. E o que acontece? Aí a pessoa mostrou lá por dentro e, puxa, tá tudo completo, não foi mexido, não foi nada. E aí eu comprei, se eu não me engano, ao vivo, pode ter sido esse aparelho aqui. Então adquiri ele, trouxe aqui, a gente viu os defeitos e mandei para conserto, certo?
Só que, infelizmente, né, eles não foram consertados. Foram consertados? Foram. Né? Esse aqui é o equipamento que ele foi lá, consertou, fez tudo. Esse aqui estava tudo desmontado quando eu comprei as placas que estavam desmontadas. Ele foi lá, montou, colocou os transistores de época original, ele funcionou perfeito. E aí eu estava fazendo um bom teste nele, aquele teste que vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que eu faço, dando um gásinho nele aqui e tal, dando umas mexidas e tal. E fui apertar. Inclusive eu estava gravando, estava filmando, deveria ter isso filmado. Fui acionar aqui a tecla NU, né? Aqui, ó. Quando eu acionei a tecla NU, ele puff, abriu um resistor, não lembro qual desses aqui, e começou a fumacear o resistor. Fumaceou o resistor, parou, eu desliguei, beleza. Isso depois desse meu técnico ter consertado o aparelho, e aí já tinha pago. Isso aqui é um problema, né? A gente pode discutir aí com relação a você pagar antecipado e tudo mais, é bem complicado, tá? Eu não sei se eu vou entrar nesse ponto, vamos ver. Então eu já tinha pago pelo conserto, chegou aqui, pá, porque abriu alguma coisa, abriu um transistor, alguma coisa, começou a fumacear o resistor, pum, mandei de novo para ele lá. E aí se passaram 2 anos, quer dizer o quê? Ele já recebeu, está na garantia, né? Na minha opinião, quando você tem uma garantia, é aquilo que eu vou focar. Pô, eu vendi o equipamento, tal, tá na garantia, eu vou focar naquele, para resolver o problema. Mas você sabe como é que funciona, né? Então se ele já recebeu, já gastou dinheiro, e aí ele tem outras coisas para fazer para poder arrecadar dinheiro e poder pagar as contas e tudo mais, isso aqui foi ficando, e ele não, tá, vou tentar arrumar, vou tentar, 2 anos. E esse, a mesma coisa. O que aconteceu com esse equipamento? Ele estava com problema de canal, né? E aí, um lado parado, e foi feita a manutenção e tal. Chegando aqui, ele funcionou um pouco, de repente parou o lado de novo. Aí eu fui lá, puxa, queimou o canal de novo. E aí, como esse equipamento aqui é fácil de você verificar se é o amplificador ou se é o pré-amplificador, já fiz vídeo disso mostrando aqui no canal. Então o que acontece? Eu separei o pré-power, separei o amplificador. Na hora de testar, eu percebi que não era o amplificador, tinha alguma outra coisa errada. E não deu outra. O amplificador funciona 100%, pelo menos quando eu entreguei para ele, funcionava 100% o amplificador. Mas o pré tinha morrido um canal. Né? Então você tem um pré morto. Né? Então o que acontece? Não é mexer aqui no amplificador, é mexer aqui no pré. E a mesma coisa, estava na garantia, só que ele tinha mexido no amplificador. Bom, agora, né, como a gente paga por uma revisão, então deu problema no pré, ele vai assumir a garantia, certo? E valores, cara, nem sei se eu comento valores, mas aqui não foi muito barato pro conserto não, né? Claro que se você falar, poxa, hoje a pessoa cobra uns R$500 para arrumar um aparelho desse, mais 500, né? Eu vou dizer que esses dois foi metade disso que eu paguei para consertar. E perdi o dinheiro, por quê? Porque esse aqui, ele me disse que arrumou, vamos testar aí, vamos ver, mas não tenho certeza. Esse aqui tá morto, né? Um canal morto, mas é o pré-amplificador e não o amplificador. Então tá um meio termo arrumado. Mas por que ele não terminou o serviço então, César? Por que ele não mexeu no pré? Primeiro que mexer no pré desse aparelho aqui é meio chato. Você tem que desmontar toda a frente, tirar todos os botões, tirar tudo aqui o painel frontal para poder ter acesso ao pré. Porque se você abre embaixo tem uma chapa aqui, você não consegue, tal, trocar alguns transistores e tudo mais. Eu vou tentar fazer isso, tá? Fazer um recap geral nesse pré aqui para ver se salvo ele. Mas ele estava na garantia. Então todo esse trabalho de desmontar tudo era garantia. E aí o que ele fez? Ele opcionou, né, teve a opção de deixar encostado e mexendo em outras coisas para fazer dinheiro. Só que você vai fazendo dinheiro, você vai gastando, vai fazendo dinheiro, vai gastando. Aí você fala assim, puxa, quando que eu vou pegar um equipamento que é garantia, que eu já recebi, que eu já gastei o dinheiro? Né? Então ele acabou deixando 2 anos esse também, tá? O 1450... que eu falei que era os 3 equipamentos, também é a mesma coisa, só que no 1450 é pior ainda, para você que quer comprar um equipamento desse, era o integrado, eu comprei um integrado novo, de estoque antigo, chegou aqui, o integrado foi colocado, ele queimou em 1 minuto. O que acontece? Então tem alguma outra coisa errada. Não tem nada errado, era o integrado, que de estoque antigo, provavelmente lá uma peça falha, alguma coisa assim, mas como é que eu vou depois, sei lá, foi instalado esse integrado depois de 30, 40 dias que eu já tinha comprado o integrado, não tinha como devolver no Mercado Livre. Esse é um problema de você comprar peça no Mercado Livre. Comprou a peça, compre, tipo, tem um potenciômetro lá, uma chave usada, né? Vou dar um exemplo. Então uma chave usada lá, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4 posições, tem uma chave usada. Vou comprar para pôr no meu equipamento, é uma chave usada.
No caso, eu comprei uma peça de estoque antiga, mas basicamente é a mesma coisa, né? Tá lá 30 anos lá na gavetinha do cara, né? Então, vou comprar essa chave. Comprei a chave, beleza. Agora vou lá, vou mandar pro técnico. Não faça isso. Por quê? Porque você perde a chance de devolver se a chave tiver com problema. O que pode acontecer? Pode ser que você compre a chave, manda pro técnico, o técnico começa a mexer, põe a chave e descobre que a chave que você comprou usada está com problema. E aí fala assim, não, essa chave não dá, tem que ser outra. Como é que você vai devolver para a pessoa que você comprou? Não. Então a dica é, leva pro técnico, o técnico vai ficar com o aparelho desmontado lá, só para encaixar a chave, você vai adquirir a chave, vai chegar a chave no dia, você vai mandar pro técnico no mesmo dia, chegar pro técnico, tá aqui a chave, põe, testa, vê se tá ok, se não tiver, você me devolve que eu vou devolver pra pessoa que me vendeu. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque se você deixar para depois, vou juntar a chave aqui, vou juntar essa, leva pro técnico. Aí uma que você comprou há 60 dias atrás está com problema, você não tem como devolver, a pessoa que te vendeu, que às vezes nem testou, né? Porque tem pessoas que pegam esses equipamentos e desmontam o equipamento para vender. Exemplo esse aqui, ó, tá com problema. Cara, eu faria muito mais dinheiro se eu vendesse. Ó, essas chavinhas, cara, essa chavinha aqui, para você que tem essa geração de equipamento e quer essas chavinhas aqui, ó, brincando, 50 cada uma. Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500 reais aqui, ó. Tá? Chutando alto, né? Mas, ó, já poderia vender. Só que eu não sei se tá funcionando ou não. Será que elas estão boas ou não? Porque o aparelho tá parado. Aí ele vai te vender, vai desmontar, vai te vender, dizendo que tá boa. Mas pode estar ruim. Você que compra não pode comprar e depois não ter a opção de devolver. Porque aquela pessoa que fez isso vai continuar fazendo, porque nunca vai ter problema. Sempre vai estar vendendo e a pessoa vai estar aceitando aquela peça com defeito? Não. Certo? Devolva. Comprei uma peça com defeito, devolva. E para isso você precisa estar com o aparelho já esperando encaixar a peça. Testei, o técnico disse, tá ok a peça. Fechou. Tá ruim a peça, devolva. Porque essa pessoa que está vendendo, desmantelando, né, esse equipamento e vendendo por partes, vai se sair na boa. Vendi um equipamento que nem testei as peças, vendi, deu certo, beleza. Não, essa pessoa tem que estar ciente que pode estar com defeito aqui a peça que ele está te vendendo, você entendeu? Então esses são os problemas, né? Tá, César, mas então você foi lá, depois de 2 anos, eu já tinha até achado até que eu tinha perdido isso aqui. Mas beleza, peguei de volta, perdi o valor do conserto, eu mesmo vou tentar agora resolver isso aqui. O que você vai fazer com isso aí, César? O que você vai fazer? Vou ser bem sincero para vocês, esse amplificador eu realmente não tenho interesse, né? Eu vou pôr ele à venda, tá? Eu tenho a lateralzinha de madeira, tenho a tampa, só acho que só não tem os pés, tá? Mas olha só, tem todos os botões originais, as chaves, como eu disse, os olhinhos de gato aqui, ó, tudo no lugar, os VUs, é um aparelho bem conservado, certo? A parte de trás também tá bonita, todas as chaves aqui, tudo mais. Cara, eu vou fazer um teste, porque ele me disse que consertou isso aqui. Vamos fazer um teste para ver, certo? E esse aqui, César? Esse aqui não, esse aqui eu não vou pôr à venda porque eu gosto dessa geração. Eu tenho um equipamento igual ali, e se eu não conseguir consertar ele, ele fica aqui para peça, né? Se caso eu precisar para o meu outro equipamento, que também tá com defeito, utilizo ele ali, mas eu sei que ele tem algum defeito e uma hora ou outra eu vou ter que pegar ele para consertar. Então esse aqui também vai ficar, mas esse aqui provavelmente eu coloco à venda. Então é isso, né? Esses equipamentos, eu já venho falando desses equipamentos há um bom tempo aqui no canal, falando assim, ó, tem equipamento lá no técnico há 2 anos que não tem solução. Eu preferi perder o valor que eu paguei pelo conserto, certo? E pegar eles de volta do que ficar lá por mais 2, 3 anos e, sei lá, chega lá, ele vai precisar de uma chave dessa, arranca, daí de repente quando vê tá depenado o teu aparelho, você entendeu? Aqui no caso não, tá tudo certo, do jeito que eu deixei com ele tá aqui, mas vai que, né? E aí eu vou ter que entrar nesse assunto, né? De manutenção de equipamento. Bom, como é que você vai pegar um equipamento desse daqui, ó? Né? Então, digamos, eu tenho esse equipamento e vou deixar pro técnico. Aonde é o técnico? É na casa dele. Certo? Então você vai chegar lá na casa do técnico, o técnico tem 60, 70 anos, vai pôr lá. Aí vai ficar lá o aparelho, certo? Cara, eu não vou falar quais são o que pode acontecer, mas você tem que entender que tem coisas que podem acontecer. Você entendeu? Existem casos aqui na internet que a gente já ouviu falar, de técnicos que, infelizmente, no período que a gente teve em 2019, 2020, você sabe do que eu estou falando, acabou acontecendo alguma coisa e equipamentos que sumiram, né? Então, como é que você vai correr de atrás, né, depois que acontece alguma coisa? Né? Então, nessas horas que é melhor você pegar um equipamento desse daqui, levar em um lugar que tem
CNPJ, que tem, por mais que você pague mais caro, por mais que você sabe que essa pessoa vai pegar esse equipamento nessa loja, nessa assistência e vai levar para outro lugar, mas pelo menos essa pessoa está sendo responsável pelo seu equipamento, vai te dar um comprovante, né? Então você tem um comprovante ali, ó, deixei um Pro 1200 para você no dia tal, com um orçamento de tanto para retirar tal dia. Se você chegar lá e falar assim, pô, cadê? A pessoa que fazia para mim, sei lá, uma inundação, molhou a casa do cara e os aparelhos foram boiando. Dane-se, eu deixei com você, né? Se você levou para um terceiro, o problema é seu. Você vai ter que me pagar agora quanto vale o equipamento. Você conseguiu entender? A segurança que você tem deixando em uma loja que tem toda essa burocracia, que tem todos esses papéis, né, para você, não sei o que, chama o Celso Russomano, chama, sei lá quem aí na tua região que faz esses BO aí, e você vai em cima da loja, você entendeu? Agora, se você deixa num particular, no boca a boca, como a gente faz aqui, como eu disse, poder ter perdido os aparelhos aqui, porque no boca a boca a pessoa, não, já não tenho mais, já foi embora, e aí? Como que eu vou provar que eu deixei o equipamento lá? Você entendeu? Então, toma cuidado. Por que eu falo isso, né? Porque tem muitas pessoas hoje que estão querendo comprar esses equipamentos, que estão querendo entrar nesse colecionismo, digamos assim, e acabam arriscando. Né? Então, tipo, que nem eu, vou pôr esse aparelho aqui, ó. Tô pondo o Pro 1200 funcionando, mas eu recomendo um reparo. Aí a pessoa fala assim, compra. Bom, vou comprar para levar para o meu técnico. Só que ele não tem um técnico de confiança, não tem um técnico que possa fazer o serviço corretamente, ou um técnico como o meu, que consertou 250 mil aparelhos, mas chegou em um, deu problema. Então você não pensa nisso, você tem que pensar nessas coisas, entendeu? Então o risco que você corre de comprar um equipamento desse daqui e falar assim, não, vou consertar baratinho, e no fim não conseguir consertar, ou até mesmo perder um equipamento desse, é grande. Então você tem que tomar cuidado nessas horas, na hora de adquirir equipamento, principalmente com defeito, né? Bom, então o recado que eu tinha para dar, eu dei, né? Toma cuidado na manutenção, no conserto, para quem você leva, como você compra, toma muito cuidado com esses equipamentos que não é tão fácil como as pessoas mostram, né? As pessoas mostram, não, conserto aqui, eu consertei, tá pronto, tal, não sei o quê. Cara, tem muita coisa que acontece que às vezes, com certeza, as pessoas não mostram, né, no canal do YouTube, no Instagram, tem muita coisa, tem muito BO que acaba ficando escondido e você não fica sabendo. Eu poderia falar mais coisas aqui? Poderia, mas não vou falar. Mas você já entendeu aqui o aperto que eu passei nisso aqui, né? Então, toma cuidado aí. E é isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Talvez eu faça um vídeo testando isso aqui para ver como é que eles estão depois de 2 anos parados lá no técnico. Inscreva-se no canal, deixa um comentário, o que você acha disso tudo? Já sofreu com esse problema? Já teve problema assim ou nunca teve? Qual é a recomendação que você dá para quem quer comprar um equipamento com defeito e levar para alguém consertar? Deixa aqui nos comentários, a gente continua batendo papo sobre isso. Pro 1200, esse vai embora. PR 2200, esse fica. E vamos ver como é que eles estão em breve aí, talvez aqui no canal. Grande abraço, até a próxima.